Boa noite, gente. A 3 de agosto, a gente está ainda nessa etapa de revisão, mas, de certa forma, já trazendo também conteúdo novo. E essa é uma aula super importante. Eu diria que no curso de investimentos 1, talvez seja a aula mais importante, porque ela dá um fechamento nessa parte da matéria, que é Portfolio Theory, que é teoria de carteira, né? Basicamente, a gente pode fazer um rápido overview de tudo que foi visto até agora, desde o momento que a gente apresenta o mercado financeiro brasileiro, mostra onde a gente vai ficar ao longo dessa disciplina, que é basicamente o mercado acionário e um pouco de fundos de investimentos em ações. Fala de mercado acionário, fala das ações, do que elas representam. Na sequência, a gente diz como extrair os dados básicos, os insumos primitivos para qualquer estudo empírico, que são as séries de cotações direto da B3. A gente explica como ajustar essas séries para calcular os retornos líquidos nominais diários, que nada mais é do que uma variação de preço. Ensina como ajustar por omissões, feriados, problema de liquidez, problema de split, dividendo, até a hora que você tem a série perfeita de retorno das suas ações para 200, 300, 500 ações da Bolsa. E aí a gente ficou todo um primeiro momento dessa disciplina calculando estatísticas de ganho, risco, performance, assimetria, kurtose, semi-kurtose, presença de outliers ou não, para poder gerar números que subsidiassem a nossa decisão do que fazer com 500 ações. E aí é nesse ponto que a gente retoma a aula de hoje. Já sabendo ou relembrando, desde a aula passada, quando a gente resolveu um exercício, uma provinha do ano passado, né, que a gente já entendeu como é que a gente mistura ações para maximizar uma performance, minimizar um risco que seja. A gente retoma o estudo dos mundos, primeiro, segundo e terceiro mundo, onde a gente tinha 2 ações, às vezes uma ação em risk-free, só que agora, generalizando, temos N ações, N ativos arriscados, um risk-free, poupança para o Brasil, e a gente retoma também quando a gente calculou 8 métricas de performance para as 200, 300, 500 ações. A gente vai misturar esses mundos, porque a gente não deve otimizar uma carteira com 200 ações. Então, o solver, que é esse add-in que a gente vai usar hoje do Excel, ele nos garante um bom resultado com até 20, 25, 30 ações. Não há necessidade de misturar mais do que isso na tua carteira. Então, a gente precisa escolher bem essas 20. Nós vamos escolher as 20 que estão melhor no ranking, satisfazem a recuperação judicial, a diversificação setorial, tem a questão do timing, do board, dentre outros aspectos que você queira usar junto com o teu ranking. Tá bom? Então, vou partilhar minha tela com vocês. Essa planilha de Excel vai estar à disposição de vocês no SIGA. E essa é uma aula de revisão, de fechamento, super relevante para a tua vida na prática. Tá bom? Vem comigo, então. Deixa eu ajustar aqui agora. Maravilha. Vamos para cá. Joinha, joinha. O que é que a gente tem aqui? Olha, o que a gente tem aqui é a questão de ter em mente quais são os primitivos. Um vetor de retornos médios, tá? No caso, a gente vai estar sempre fazendo para 20 ações. Então, a gente vai ter um vetor com 20 entradas, da primeira à 20ª ação, cada uma com a sua média aritmética, facinho de calcular. E nessa mesma ordem, nunca inverta isso. Da primeira à 20ª ação, um vetor, uma matriz, desculpa, de variância, covariância 20 por 20.
Na diagonal principal, as variâncias, e as outras entradas são cruzamentos. Esses efeitos cruzados são as covariâncias, que basicamente é correlação vezes desvio de um, vezes desvio de outro. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, esse termo aqui da 20ª linha, primeira coluna, é desvio da primeira ação vezes desvio da 20ª ação, vezes a correlação da primeira com a 20ª. Uma matrizinha muito fácil de calcular. Isso aqui é o teu primitivo, basta isso. Tá bom? E aí aqui a gente vai ver matricialmente, como está lá nos nossos slides. Isso aqui tudo é puxado do tutorial, que está também à sua disposição. A gente vai ver que problemas são interessantes da gente resolver. Muito bem. Aqui uma planilha que vai ficar à disposição para você também. Uma planilha um pouco pesada, mas ela tem todo esse fechamento dessa parte da matéria. E até já antecipa um pouco do nosso último assunto de investimentos 1, que é Risk Management, que é a gestão de risco. Muito bem. O que é que a gente tem aqui? Eu vou maximizar aqui um pouco no Zoom. Quando você estiver assistindo essa aula, essa planilha já vai estar com você. Você tem condições de visualizar da melhor forma possível aí no seu computador. Basicamente, a gente vai ter aqui 209 ações que apresentaram 90% ou mais de liquidez através da métrica presença nos pregões de dias úteis. Nós tivemos, ao longo do período, que período estamos aqui usando nessa planilha de exemplo? A gente está usando aqui de 3 de setembro de 2018 a 30 de agosto de 2019, 260 observações e nelas 245 dias úteis. E o que a gente precisa é aqui como filtro para você não recorrer aí a ações com menor liquidez e ter problema de repente na hora de se desfazer delas. Lembrando que estamos no mercado fracionário, uma ação pode ter transação no mercado lote padrão, mas não no mercado fracionário num determinado dia. Então aqui é fracionário, carteira para pessoas que têm aí R$5.000 sobrando, por exemplo. Todos os insights são válidos para quem for trabalhar com lote padrão. Então, no mercado fracionário aqui, todas as ações terminando com letra F, tá vendo? Os códigos. Estamos trabalhando com 209 ações com liquidez acima de 90%, ou seja, mais de 90% em termos de presença nos 245 dias úteis da nossa amostra. Maravilha. E aqui a gente já aprendeu a calcular tudo isso aqui, né? O que especificamente? A gente já sabe calcular o índice Sharpe, a gente já sabe calcular, dá um zoom aqui, a gente já sabe calcular o índice Sharpe, o índice de Sortino, usando semivariância ou downside risk, Traynor, Kalman, Information Ratio, M2, o alfa de Jensen, a gente comentou por cima, mas não calculou. A melhor forma é via CAPM, a gente vai estudar isso em investimentos 2 apenas, né? E podemos aqui até calcular outras métricas, se assim quiséssemos, né? Comparando, por exemplo, como é que está a tua performance, sendo a métrica de risco, um Vellet Risk, uma semicurtose, que já é uma métrica de quarto momento parcial. Tá? Muito bem. Aqui é fundamental, caso você queira usar mais uma métrica para gerar o teu ranking. A gente já aprendeu isso em maio, a gente vai relembrar agora. Basicamente, não pode somar um índice de Sharpe de uma ação com o índice de treino dela, com o Kalman dela. O M2 de Modigliani Miller, por exemplo, dessa primeira ação, tem uma ordem de grandeza de 0,0016. E o índice de Sharpe dela, 0,1087. 100 vezes mais. Não pode fazer isso. Então, o que é que a gente faz? A gente vai normalizar. Tá certo? Vai ponderar. Como é que eu faço isso? Olha, tá vendo o meu índice de Sharpe da minha primeira ação, que é Alpargatas?
Muito bem. O índice de Sharpe dela está aqui, né? 0,1087. Aqui vai ser o valor padronizado dela. Tá vendo? 0,9016. Como é que a gente chega nesse valor? Isso é igual ao índice de Sharpe menos a média dos índices de Sharpe dividido pelo desvio padrão dos índices de Sharpe. Está aqui 0,9016. Usando o comando do cifrão, você vai fazer isso para todos os índices, todas as linhas, e agora sim, você pode aqui somar e criar uma espécie de performance ponderada. Esses valores agora, eles são compatíveis, você pode agregá-los. Então aqui, simplesmente, eu estou somando os valores aqui. Tá certo? Muito bem. E a partir dessa performance ponderada, eu posso agora gerar um ranking. Legal? Maravilha. Ranking gerado, eu peço para ele puxar as 20 melhores do ranking. Aqui, ó. Tá? Aqui eu posso até botar ranking. Peço para puxar as 20 melhores do ranking. E ele puxou. Que ranking, Paulo? O ranking com base na performance ponderada. Aqui eu vou ter até mais métricas de performance do que o que a gente está acostumado. Então, vamos lá. Lembrando que você pode considerar as métricas de performance que você mais gostar. E pode, inclusive, dar pesos diferentes. Do tipo, olha, eu gostaria de levar em consideração um ranking tal que índice de Sharpe tivesse um peso duplo em relação ao índice de treino. E eu gostaria de desconsiderar o índice de cálculo. A forma como você vai gerar esse ranking agregado é com você, é pessoal. Você pode usar uma métrica, ou 8, 10, e o peso que você vai dar a elas é uma questão sua. Lembrando que você precisa só normalizar, né? Padronizar. Aqui, o critério de estar em recuperação judicial ou não, já puxa direto da nossa base cadastral que vocês já têm acesso. Só uma questão de ficar atualizando isso, olha, no site da B3. E aqui a questão dos segmentos, e a gente percebe que das 20 melhores em termos de performance, nem todas são tão diversificadas assim. Construção civil, por exemplo, já aparece aqui 4 vezes ou mais. Então, a gente precisa diversificar, né? É uma sugestão, claro. Então, aqui, eu estou vendo aqui que a quarta ação é de construção civil. Eu não quero. Vou, então, puxar aqui a 21ª. Essa aqui também é construção civil. Não quero. Vou puxar aqui a 22ª. Onde mais eu tenho construção civil? Aqui, não quero. Vou puxar aqui a 23ª. De novo, apareceu construção civil já na 23ª. Eu acho que, por enquanto, construção civil não é mais um problema. Bancos, construção civil, rodoviária, hidroviária, energia elétrica, carnes derivadas, serviços diversos, máquinas e equipamentos industriais. Opa, energia elétrica dobradinha aqui. Não quero isso para mim, não. Eu quero muita diversidade, muita diversificação. Muito bem, entrou aqui energia elétrica de novo, aqui energia elétrica dentre as top, né? Mas eu não quero. Vou puxando do ranking até eu conseguir maior diversificação setorial. De novo, energia elétrica aqui, eu não vou querer. Aluguel de carros aqui, apareceu 2 vezes. Não tinha aparecido antes, né? Desculpa. Muito bem. Aluguel de carros, produtos de uso pessoal, eu acho que daqui até aqui não tem nada misturado. Serviços financeiros diversos é novo. Eletrodomésticos também é novo.
Serviço de apoio à armazenagem é novo. Gestão de recursos e investimentos apareceu de novo. Eu até vou aqui checar, pronto, apareceu bem aqui. Nesse exemplo aqui, eu poderia chegar e dizer, olha, apesar dessa empresa PPLA ser no mesmo segmento que BTG Pactual e está melhor no ranking, eu não vou querer essa, tá? Eu gosto mais do BTG, suponho que esse fosse o seu caso, não estou aqui emitindo nenhuma opinião de valor, mas suponho que eu quisesse permanecer com BTG em vez da PPLA, você pode fazer isso, o ranking é seu, a escolha é sua. Programa e serviços também não tem repetição, salvo melhor juízo. Energia elétrica aparecendo, não quero. Vamos botar aqui. Agrosaneamento não tinha aparecido. Precisamos ver o que aparece aqui. Artefatos de cobre não tinha aparecido. Construção civil já tem. Seguradoras, acho que não tem. Salvo melhor juízo, temos aqui 20 segmentos distintos. Tivemos que ir até a 33ª de performance, no ranking de performance, nenhuma em recuperação judicial. Aqui só tem ação com mais de 90% de liquidez. Uma outra coisa que eu gosto de olhar é o comportamento gráfico. Eu não gosto, por exemplo, dessa aqui, que tem esse rompante. Primeiro, poderia ser um alerta de que ela teve um problema na série. Nem acho que seja o caso. Telebrás, de fato, devido a algumas novidades aí que acabaram não se concretizando no mercado de regulação, de privatização e por aí acabou tendo esse tipo de surto. Eu não gosto disso. Eu gosto de ações com comportamento mais smooth, mais previsível. Então, essa TELB 4F. E esse comportamento muito atípico aqui também do PEPAM, eu não gosto, vou tirar da minha amostra PEPAM. E TELB 4F também não me interessa. Vamos ver como é que ficou aí. Água e saneamento já tinha. Energia elétrica também. Vestuário entrou, é novidade. Vamos ver a nossa nuvem. Uma nuvem agora muito mais homogênea, sem comportamentos tão estranhos. Alguém pode até argumentar que essa PEMAN aqui também tem algo de estranho. A gente pode tirar. Vamos ver o que aparece aqui em 38º. TOTS, programas e serviços, não tem, está bem diversificado. Uma nuvem muito smooth, muito coesa, me interessa. Isso muito me interessa, não tem recuperação judicial. A gente poderia fazer análise de time, para saber se o mês que vai suceder a nossa escolha é apropriado ou não para investir em algumas dessas ações, em alguns desses segmentos. Poderia olhar a composição de board, drivers em comum que a gente queira evitar, né? Risk drivers. Mas, enfim, escolha feita, a gente vem aqui para o selection. Eu vou dar um zoom para você. Aqui a tabela está cheia de macros, então ela puxa tudo aqui para a gente, né? O que é que a gente vai fazer? Aqui o vetor de pesos eu vou botar 5% em cada uma delas. Óbvio que a soma vai dar 100%. Tá? Então, eu começo com o vetor de equal weighted e peço para o solver resolver um probleminha. Aqui a gente vai ver dois probleminhas clássicos. A gente poderia ter tantos outros. Perfil conservador. Então, aqui eu vou pedir para o solver minimizar, vamos dar um zoom um pouco maior, minimizar o conteúdo dessa célula Y2. O que é que está nela escrito? Olha, x6 elevado ao quadrado, ou seja, está parecendo ser a variância. x6 está aqui, ó, é o desvio padrão. Desvio padrão calculado a partir do quê? Olha,
Aqui está a matriz de variância covariância, tá? Maravilha. Só que aqui já é uma matriz de variância covariância, e se você prestar atenção, tem a entrada da variância covariância daquele ativo, daquela coluna com aquela linha, vezes B4A9. Ou seja, eu já estou multiplicando aqui nessa entrada o respectivo peso de cada ativo no vetor. Uma coisa importante é que esse vetor de ativos aqui, de pesos, desculpa, tem que ser a transposta dessa aqui. Não pode mexer no vetor linha de pesos e não mexer automaticamente no vetor coluna de pesos. Tá? Então, aqui já é utilizando não a matriz de variância covariância pura, mas utilizando aqui esse comando bem aqui. Desculpa. Pronto. Aqui já é, quando você soma os elementos daquela matriz, eu já estou aqui recorrendo ao produto de vetores e matriz tal que vetor linha de pesos multiplicado pela matriz de variância covariância, calculado com base nos dados primitivos, vezes o vetor coluna de pesos. Deixa sempre esse vetor linha, esse vetor coluna de pesos, um como transposta do outro, tá? Para não ter perigo de desencontrar. E aí, quando eu pego e já faço esse produto, eu tenho a matriz de variância covariância ponderada, e somando os elementos dela, eu já tenho a variância. Quando eu tiro aqui a raiz, eu tenho aqui o desvio padrão. Tá? Então, se eu simplesmente adotasse, a partir da escolha daquelas 20 ações, 5% em cada uma, eu teria aqui um ganho esperado de 0,42 para o dia seguinte, correndo um risco de 1,3. É um risco bastante baixo, um risco bastante interessante, mas a gente quer fazer melhor. A gente quer baixar ainda mais esse desvio padrão. Então, eu vou pedir para o solver minimizar essa variância, que é o desvio padrão ao quadrado. Venho aqui em dados, solver. Vou dizer para o solver minimizar o Y2. As células variáveis são as células endógenas. Está pequenininho aqui, mas você acompanha aí essa tela quando você estiver mexendo nessa planilha. É o vetor linha de pesos. O vetor coluna está condicionado a esse vetor linha de pesos. Então, na hora que mexer no vetor linha de pesos, o vetor coluna só faz transpor. Uma restrição obrigatória é a soma tem que dar igual a 1. A soma dos pesos igual a 100%. E aqui eu coloquei duas restrições adicionais que muito me interessam. Eu não quero minimizar a variância a qualquer custo, com a possibilidade de negativar um dos pesos. Eu quero maximizar de forma que ou eu compro aquela ação, ou eu nada faço com ela, peso zero. E uma coisa que me ajuda muito, no aprendizado aí, montando carteira há mais de uma década, é uma restrição, claro, você sai do first best, vai para um second best limitado, mas que na prática mostra ter melhores resultados exposed. Eu quero que, no máximo, uma ação entre com 20% na carteira. Eu não quero concentração. Então, eu digo que cada um desses insumos tem que ser acima de zero, menor do que 20%. A soma deles, 100%. Essa dica é muito valiosa. Colocou essas restrições e alguma mais que você queira. Ah, mas o que é que eu poderia botar, Paulo? De repente, é um portfólio de uma agência de saúde, de uma operadora de saúde, que tem que satisfazer a ANS, que tem que satisfazer restrições impostas pela CVM, que seja, nesse caso, você coloca as restrições técnicas institucionais aqui nessa tabelinha. É só adicionar restrição. Clicou aqui, ele vai abrir uma telinha pedindo que célula, que número maior, igual, menor, e aí você escolhe e insere tua restrição adicional. Feito isso, confere aqui que se você está minimizando
a tua célula de destino, onde está a tua função objetiva, que aqui é variância, as células dos pesos, resolver, espera alguns segundos. Se você fizer isso com mais ativos, tipo, até uns 30, 35, vai demorar mais o tempo, obviamente, e ainda assim você vai poder ter alguma confiança. Muito mais do que isso, além do tempo ficar bem mais longo e ser desnecessário colocar tantas ações lá dentro. Você vai começar a botar ações que não ficaram tão bem no ranking de performance. O teu resultado via solver começa a não ficar tão interessante, tão adequado, tão confiável assim. Tá? Com 20 ações, dependendo do teu computador, o resultado sai em 5, 10 segundinhos, e aí você dá o OK, e lembra que eu tinha colocado 5% em todas elas, e o desvio tinha dado 1,3%, vamos ver o que é que ele nos deu aqui agora. Claramente, ele mexeu no vetor de pesos. Antes era tudo 5%. E o desvio padrão, que era de 1,3% no portfólio equal weighted, que sim, pode ser uma boa escolha, agora caiu para 1,025%. Em compensação, o ganho que estava prometido, que antes era de 0,42, agora é um ganho de 0,366, lembrando que a gente não pediu para priorizar ganho esperado, apenas minimizar risco. Foi só isso que entrou na nossa otimização. Né? Então, eis aqui um vetor, lembrando que, em alguns casos, ele zerou o peso. Se a gente não tivesse colocado a restrição de 0, ele teria negativado alguns desses pesos, ok? E aqui você também pode optar pelo fato de que, olha, vale a pena botar 0,4% na Ering. Então, de repente, pode ser o caso de aquelas ações que deram peso muito pequenininho, pelo custo de transação, você até zerar a posição nelas e colocar um pouquinho mais nas outras, tá? Vamos para aqui um outro exemplo, que é perfil moderado. O que é que a gente poderia fazer aqui? Abrir a formulazinha para a gente olhar. Tem o quê? X5. Se a gente olhar, X5 é a média. Média menos um número, 0,02494. Opa! Poupancinha diarizada. Dividido por X6, desvio padrão. A gente está aqui com índice de Sharpe. Agora o objetivo é maximizar índice de Sharpe. A gente quer a carteira arriscada ótima, aquela com maior inclinação. Essa é sempre a carteira que eu olho para ela. Eu nem minimizo muito o risco. Eu sempre monto a carteira arriscada ótima. E aí, se eu quiser minimizar o meu risco, como investidor pessoal, eu misturo isso com poupança depois, porque eu já vou estar na LAC mais inclinada. Então, vamos aqui resolver esse probleminha aqui agora. De novo, solver na veia, só que agora eu quero maximizar... Opa, desculpa. Eu quero maximizar Z2 e não minimizar Y2. No mais, mesma coisa. Eu quero escolher um vetor linha de pesos, soma 100%, nenhum deles negativo e nenhum deles acima de 20%. Resolver. Mais uma vez, aqueles segundinhos básicos vai depender muito da sua máquina, enfim. Mas é possível fazer essa conta mesmo no computador, com menos capacidade, tá? Eu já fiz em computadores até antigos aqui e, sei lá, acho que em 30 segundos, 1 minuto resolve. No nosso, resolveu aqui em alguns 10 segundos e vamos ver, claramente ele já mexeu de novo no vetor de pesos. E aqui agora vamos ver, ó. Não temos mais um desvio de 1,0 qualquer coisa. A prioridade agora é Sharpe. Temos um ganho esperado bem mais alto, de 4,454. Nem é o ganho do Equal Weighted, nem o ganho da minimização de risco, que era 0,366, mais ou menos. Agora, 0,454, um ganho esperado muito alto, sem ser a custa de um desvio tão alto. Um desvio de 1,15. Certamente temos aí um índice de Sharpe muito bom.
Aqui, um passo seguinte pode ser o seguinte, totalmente opcional também, mas para quem está com R$ 5.000, pode ser uma dica muito boa. Eu vou me limitar aqui a botar só 7 ações. Questão de custo de transação, não é? Então, eu preciso escolher aqui 7 ações apenas dessas 20. Vamos ver o que é que já zerou aqui, né? Olha, aqui está 0, aqui eu vou zerar também. Então, vamos lá. Aqui está 0, aqui está 0, aqui está 0. 0 também. 5 ações já com peso zerado. 6 ações. 7 ações estão com peso zerado. Portanto, ainda sobram 13 com peso positivo. Eu quero investir só em 7 delas. E vou aqui arredondar pesos próximos aos que eu encontrei, né? Vou sair zerando ações que tiveram pequenas posições, tá? Vou zerar aqui Rio-Log também, totalmente discricionário, como você pode ver. Vou zerar aqui Santos, vou zerar BTG. Preciso zerar mais 3 em pesos pequenos. JSL. Vou zerar aqui também Natura. Vou zerar aqui também Mills Estrutura. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maravilha. Só que agora a soma dos pesos não está mais 100%. Vamos arredondar aqui. Ver se vai dar certo aqui. A gente poderia refazer aqui. Pronto, tivemos 100%. A gente poderia refazer isso aqui, talvez fosse a melhor forma. Vai tomar um pouquinho mais de tempo, que é chegando para o computador e fazer uma nova otimização, dizendo, computador, eu entendi que você me zerou aqui 7 ações, só que eu não quero investir nas outras 13. Eu quero investir só em 7 ou em 5, que seja. Então, você começa a informar para ele, dando updates para ele, dizendo, olha, recalcula os pesos, zerando. Além daquelas 7 que você já zerou, que você ia negativar e zerou, só porque eu impus a restrição de não negatividade, zera para mim também aqui agora e recalcula o peso, zera para mim as que tiveram peso pequenininho. Então, eu simplesmente vou informando para ele, olha, zera para mim Rio-Log, zera para mim Natura e recalcula o peso das outras 7. Vai dar um resultado, obviamente, mais preciso do que esse arredondamento que a gente fez. Aqui, para você entender como é que funciona aqui a nossa planilhinha, não é? Eu vou pegar esses pesos aqui. Já está tudo... Opa, desculpa. Vou pegar os pesos aqui de cima. Vou colocar aqui, braçalmente mesmo, para ter certeza do que a gente está fazendo aqui, transposto. Vou pedir aqui para ele ranquear. Ranqueou bonitinho. Vamos para a página aqui, para a aba de baixo, perfil moderado, e vamos ver se vai dar certo, né? Ver o que está acontecendo aqui. Maravilha, né? Aqui em perfil moderado, o que é que era para aparecer aqui, né? Por algum motivo aqui, está dando um probleminha na hora de puxar, né? Vamos ver por que não está puxando direitinho. E é bom que a gente até aprende um pouco mais dessa planilha, né? Selection AF35. Por que não está puxando, né? Na Selection AF35. Que é ela, né? Ok, mas qual é o probleminha, né? Vamos ver se... ainda se ela não está querendo puxar, né? Por que ela não está querendo puxar? Vamos olhar aqui no PROC-V Support Optimization. É uma planilha que a gente já trabalhou com ela, né?
Não está puxando porque a CEMIG não está aqui, né? Ué, mas por que não está, né? Vamos dar uma checadinha nisso, então. Ah, não está e nem deveria, né? Olha isso. Aqui algo que deveria estar, digamos assim, automatizado, né? E não está. Aqui temos as ações corretas. Aqui está transposto bonitinho. Aqui também. Eu acho que tem algo que eu não deixei automatizado. Vamos colar aqui. E agora sim, ajustar. Eu acho que agora vai dar certo. Tinha um pequeno passo que não estava automatizado, né? Mas não tem probleminha, não. E agora, o resultado final que a gente queria, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa era a planilha que a gente usava na Science, né? Um portal de investimentos que havia, portal de educação financeira de investimentos que havia até então. E aí vamos ver o que é que nos sugere aqui. Como os dados foram até final de agosto de 2019, era uma sugestão para você montar uma carteira para setembro de 2019. Uma sugestão para quem tinha aproximadamente R$5.000, perfil moderado, uma carteira arriscada ótima. Aqui as 7 ações que a gente acabou apostando nelas. Aqui os pesos aproximados, tá? Porque dependendo do preço da ação, você não consegue comprar exatamente 20% dela, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aqui, levando em consideração a cotação de fechamento do último dia útil delas. E aí, mais importante do que você chegar e dizer, olha, compra 20,17% de Trisul, que seja a dica mais papo reto, né? Mais fácil de você operar no seu home broker, que é compra 89 unidades de TRIS 3F, não é? Pronto. Essa ordem de compra, não tem dúvida, qualquer um acertaria com qualquer operador aí de home broker, né? 47 unidades de CAP 3F e assim vai. Fazendo isso, você vai estar gastando, sem levar em consideração o custo de transação, que depende da tua corretora, R$ 4.928,51, preços do último dia útil de agosto de 2019. E, claro, essa planilha serve, é só você atualizar os dados. E aí, com mais uns custos de transação, você ia gastar aproximadamente os seus R$5.000. E aqui o que te aguarda para o mês de setembro, seja um ganho esperado, um pouquinho abaixo de 10% em um mês, um pior dos cenários, em que tu pode até começar realizando prejuízos, mas deve ter, no pior dos casos, um ganho esperado ainda assim positivo de 0,7 e um ganho máximo esperado de 18%, ambos os casos, considerando o cenário de 95%, um run the walk, assumindo uma distribuição normal, tá? Óbvio que você pode adaptar esses cenários para outras distribuições de probabilidade, mas o ponto é, essa tela aqui é tudo que você precisa para executar a tua compra, para entender o que pode acontecer ao longo do mês seguinte e até para você ir monitorando essa fronteira de cima e essa fronteira de baixo, a mais otimista, a mais pessimista e a esperado, porque não é que isso funcione como aquelas fronteiras que normalmente existem em análise gráfica. Longe de ser isso aqui. Aqui é ciência clássica, né? Finanças com base em estatística, e não com base em achismos ou padrão que se repetem por que motivo for.
O ponto aqui é, você pode sim prever cenários com base numa premissa de uma distribuição de probabilidade normal, que provavelmente nem é a melhor, mas essa fórmula é adaptável para uma distribuição T que seja, ou qualquer uma outra. E, basicamente, o que você tem aqui é que, em condições normais, se não houver nenhum choque estrutural de tendência, se for choquezinho do dia a dia, nada que mude a trajetória daquelas ações, daquelas empresas que estão no teu portfólio, então são choquezinhos e, por definição de choque, você volta, quando a normalidade se restabelecer, você volta à trajetória esperada, a tendência. São oscilações em torno da tendência. Mas pode, sim, haver uma mudança estrutural em uma ou mais empresas dos 7 segmentos que você escolheu para a tua carteira, e aquilo ali determinar uma nova tendência. E aí é óbvio que o modelo não tinha como ter captado isso. Mas, não havendo mudança de tendência, o que pressupõe aqui nessa análise desse cenário otimista e pessimista e a linha mediana realista é que você não deve se preocupar muito com choques que façam com que o teu ganho acumulado passe da linha superior azul ou furem a linha inferior amarela, porque são oscilações de curto prazo e em condições normais, não havendo mudança estrutural, volta para oscilar em torno da linha branca. Isso é bom, principalmente no caso pessimista, porque em não havendo nenhuma mudança estrutural, a minha sugestão é não realize prejuízos. Vai voltar, em condições normais, para perto da tendência, mesmo que isso demore alguns dias. E talvez nem aconteça dentro do mês. Isso pode acontecer no mercado acionário tranquilamente. Agora, o mesmo vale para cima, no sentido de que, olha, oscilações do cenário otimista, se não for nada estrutural, são oscilações de curto prazo. Vai voltar para a tendência. E aí, se você já está com um ganho acumulado bem elevado, que compense ter os custos de transação, de repente ali você já pode realizar aquele ganho. Mesmo que você estivesse esperando um ganho de aproximadamente perto de 10% ao mês, que é um ganho sempre extraordinário, se você já está perfazendo ali 8% com uma semana, olha, eu não sei se você de fato vai concretizar 10% ao final do mês. 8% em uma semana, sem ter havido uma mudança estrutural, me parece um choque claramente de excesso de otimismo. Já o mercado realiza isso, vai voltar para a tendência, realiza e fatura esses 8%. Então, assim, serve para você ficar antenado se de repente não é hora de você realizar a posição. E aí é importante ter escolhido ações mesmo no mercado fracionário, que tem bem menos liquidez, mas te possibilita uma carteira bem diversificada com pouco dinheiro. Importante ter escolhido ações com mais de 90% de liquidez, porque você consegue se desfazer e realizar aquela posição rapidamente. De repente, você aproveita essa oportunidade e realiza esse lucro temporário, não é? E, ao mesmo tempo, a fronteira pessimista serve para que você não fique tão preocupado assim, porque mesmo que tenha violado para baixo, em condições normais, vai voltar, tá? Então, aqui uma planilhinha, não é 100% automatizada, tem um pouco ainda de manual, até para você testar se é isso mesmo, né? Um processo 100% robotizado, automatizado, enfim. Por um lado, claro, vai te fazer ter um processo muito mais dinâmico, você nem precisa olhar nada. Por outro, vai te tirar um pouco aquele grau discricionário de querer olhar, de repente trocar uma ação e checar se está tudo direitinho, né? Bom, aqui você tem as opções para os outros perfis, conservador, ousado, onde você poderia querer ponderar o risco de maneira mais desprezível e priorizar o ganho esperado cada vez maior, não é? Enfim, você tem aqui outras opções. Essa planilhinha te permite aqui, de fato, montar carteiras com muita propriedade. Confesso que, ao longo dos anos de Science,
acho que em 2 anos de amostra, montando carteiras semanalmente, acho que perdemos para o Ibovespa em menos de 10% desse período, em menos de 10% dos rebalanceamentos, e no acumulado, o perfil, principalmente o perfil moderado, utilizando o Sharpe, por mais simples que seja, era uma estratégia muito bem feita, porque ela otimizava a partir de ações muito bem escolhidas, porque levava em consideração o ranking de performance, várias métricas de performance, várias métricas de risco, olhava o padrão cíclico, olhava a recuperação judicial, olhava a diversificação setorial, enfim, muita intuição por trás para você montar a sua carteira. Lembrando que aqui não há nada impositivo, é apenas sugestivo. Essa planilha te permite um grau de liberdade absurdo na escolha das métricas de performance e na escolha do problema de otimização em si. Lá na apostila tem outras opções, como a otimização do índice de Taylor, que vai levar em consideração a métrica de risco, o beta de mercado, dentre outras opções que você tem. E a gente também comenta no nosso tutorial, que está lá à sua disposição, aquele PDF lá maravilhoso, aplicado para o Brasil, super atual. E lá a gente mostra outras opções de composição de carteira, essas mais avançadas, usando ferramentas estatísticas e matemáticas, por vezes até econométricas, explorando aí novas métricas de ganho e risco, levando em consideração que podem ser carteiras mais refinadas, mais difíceis, mas podem trazer ganhos adicionais, levando em consideração também que isso pode trazer maior oscilação, maior custo de transação, tem que olhar a questão do turnover, estabilidade da métrica de risco e de ganho médio, mas, enfim, muitas opções para que você, com todo esse conhecimento que a gente trocou até a aula de hoje, possa escolher a melhor forma para você. E aí, antes de botar o teu dinheiro ou o dinheiro de terceiros, aprende a usar a planilha, muda a planilha de acordo com os teus interesses, tuas preferências, faz testes sem colocar o dinheiro ainda valendo, ou seja, faz teste como se estivesse valendo. No mês seguinte, você percebe qual foi o teu aprendizado, você pode mexer nas restrições do plano de otimização, mexer no plano de otimização, enfim, fique à vontade, investimentos é um mundo maravilhoso, cheio de opções, e o que a gente tentou aqui foi passar um ensinamento clássico, enfim, consensual, te dando opções e te mostrando que há, sim, também vertentes mais refinadas, tecnicamente falando. Eu vou parando por aqui, tendo certeza que essa ferramenta, junto com todo o conteúdo que a gente viu, teórico, empírico, em sala de aula, resolvendo exercício, resolvendo prova, as dezenas de papers que a gente partilhou com vocês, tenho certeza que com isso tudo, vocês aí vão ter toda a condição de montar carteira na vida real, de opinar sobre esse assunto, de lecionar sobre esse assunto, enfim, ser um vetor do conhecimento de investimentos junto. A partir da aula que vem, dia 5 de agosto, a gente começa o Risk Management, gestão de risco, Vellet Risk na veia. Serão 4 encontros de Vellet Risk. Eu espero vocês lá, hein? Saúde, que Deus os abençoe. E vamos encerrando por aqui, né? Até a próxima.